Bola Branca. Gedson Fernandes assina e é apresentado no Tottenham amanhã. Mudança de treinador no Barcelona. Sai Valverde, entra Quique Setien. Paulo Gonçalves eternizado na terra natal esposente. Gedson Fernandes assina amanhã contrato com o Tottenham e é apresentado possivelmente logo pela manhã. Dados apurados já esta noite por Bola Branca. Gedson chegou hoje a Londres, realizou testes médicos. O médio do Benfica de 21 anos vai ser reforço da equipa de José Mourinho, empréstimo até junho de 2021. A imprensa inglesa anuncia que o valor da opção de compra será de 65 milhões de euros. De resto, esta manhã Gedson já não treinou no Seixal, mas o treinador Bruno Lage, sobre Gedson ou outros temas do mercado, adiou comentários para depois de 31 de janeiro, data do encerramento do mercado de inverno. Bruno Lage, na antevisão ao jogo da Taça frente ao Rio Ave, ao início da tarde de hoje. As questões vão se levantar e vão ser muitas sobre o mercado. Vocês sabem o que aconteceu no último mercado. Eu, no final, falei sobre tudo. Fica já essa promessa. E para o dia de hoje falo-vos apenas dos jogadores que treinaram connosco. Aquilo que eu posso dizer neste momento é isto. Gedson não treinou connosco. E o treinador do Tottenham, José Mourinho, também está à espera da confirmação oficial do ingresso do médio português nos Spurs. Estou à espera de notícias, mas quando digo que estou à espera, tanto pode significar que haverá notícias ou não. Estou mais preocupado com o jogo frente ao Middlesbrough do que com o mercado. De acordo com as regras, se assegurarmos o Gedson, entretanto, ele não poderá jogar, porque neste segundo jogo só posso utilizar os jogadores que estavam inscritos no primeiro. Portanto, neste momento, não estou interessado em falar em Gedson ou de outro qualquer jogador que possa vir. Além disso, não sei se o vamos conseguir, e ele é jogador do Benfica. Acho que tanto o treinador como o presidente do Benfica, que são ambos meus amigos, não ficariam muito contentes se eu falasse sobre um jogador deles. A ironia de José Mourinho. Gedson sai, Weigl já entrou, já se estreou frente ao Aves. Outro médio, o brasileiro Bruno Guimarães, continua na agenda. O clube encarnado já formalizou uma proposta para a contratação do médio de 22 anos ao Atlético Paranaense. A bola está agora do lado do clube brasileiro, segundo dados apurados esta segunda-feira por Bola Branca. Mercado em Portugal em suspenso com o dossiê Gedson Fernandes, mas também por Bruno Fernandes. O capitão do Sporting continua a treinar para o derby com o Benfica, da última jornada da primeira volta do campeonato, com as negociações entre Leões e Manchester United em pano de fundo. A questão agora é perceber, sai Bruno Fernandes antes ou depois do derby? A saída só se concretizará antes do Sporting Benfica, se os ingleses fizerem questão de levar já o jogador, sem ter em consideração o calendário dos Leões. Dia dominado pelo mercado e por isso mesmo tema de destaque na tertúlia Bola Branca desta semana. À mesa, como habitualmente, Domingos Paciência, Olivier Bonamici e Pedro Azevedo, moderação de Pedro Mesquita. Vamos ao mercado, Pedro Azevedo. Desta segunda-feira, a notícia de Gedson em Londres, empréstimo pelo Benfica ao Tottenham de Mourinho. Já Bruno Fernandes está a ser negociado com o Manchester United. Só falta saber se vai antes ou depois do derby com o Benfica na próxima sexta-feira. É a grande questão que se coloca à volta da saída de Bruno Fernandes. Dizer que é jogador com dimensão para o Manchester United. Estamos a falar, no meu ponto de vista, do melhor jogador português do Campeonato Nacional. E Bruno Fernandes encaixa bem nas principais equipas do mundo e o Manchester United é uma das principais equipas do mundo. Resta saber quando. Naturalmente que o Sporting fará tudo para que o jogador permaneça até sexta-feira e para que a transferência apenas se processe depois. É uma incógnita que vai ser naturalmente dissipada nas próximas horas. Relativamente a Gedson, é bom para o jogador, é bom para o Benfica e é bom para o Tottenham. É bom para o jogador porque precisa de jogar. 21 anos e é um jogador que de facto tem muito futuro. Bom para o Benfica porque a cláusula de opção de compra dentro de 1 ano e meio é superior a 60 milhões de euros. E é bom para o Tottenham porque estive a assistir a este Tottenham-Liverpool ainda no passado sábado. Acho que é uma equipa que precisa de energia e Gedson é uma equipa que pode dar essa energia ao meio-campo da equipa de Mourinho. E era bom, Domingos, era bom para o Sporting que o Bruno Fernandes não fosse para o Manchester United antes do jogo com o Benfica, calculo.
mudará o quadro do jogo? Aqui a questão é que se houver um acordo antes do jogo, isso pode também de certa forma condicionar o rendimento do jogador, sabendo ele que vai embora a seguir aquele jogo. Isso psicologicamente tem influência. Agora, para o Sporting seria bom o Bruno fazer esse jogo, no sentido de poder usufruir do seu melhor jogador e poder lutar contra o Benfica com uma arma mais forte com o Bruno Fernandes. Agora, é natural que se o Bruno não jogar, o Sporting fica mais fragilizado. Olivier, qual é a tua aposta? Eu acho que para mim o que é interessante agora é ver como é que o Sporting vai gerir esta saída do Bruno Fernandes, encaixando o dinheiro que vai encaixar. O primeiro lugar para mim está perdido, o segundo também acho que está perdido. Portanto, eu acho que isto traz este dinheiro, sobretudo, uma gestão importante, interessante para a próxima temporada. E sobre não se apressar agora, contratar um jogador agora a 10 milhões já para o próximo ano, depois mais um a 5, mais um fazer as compras assim a saldos. Não, tem que ser bem pensado o pós-Bruno Fernandes, e eu acho que o Sporting tem tempo para isso que aconteça. Já que falamos de Sporting, o Sporting devia ter adiado o jogo com o Setúbal por causa da gripe no plantel do Vitória, Domingos. Lembras-te de algum caso semelhante na história do futebol português? Não me lembro, e tive o cuidado de andar a pesquisar o que é que aconteceu nos últimos tempos, mas há situações que aconteceram mesmo aqui no país vizinho, num recente caso no Saragossa-Rijon que foi adiado. Isto é, infelizmente isto acontece no futebol, e eu não gostaria de ver um dia mais tarde acontecer, por exemplo, num Sporting Benfica, ou num Benfica Porto, ou num Benfica Sporting. Até que ponto é que realmente seria esta a decisão? Porque aqui o que prevaleceu, o que dá a entender, foi a vontade do Sporting, quando realmente dá a entender que o Sporting se preocupou mais com o resultado esportivo do que propriamente com a saúde dos jogadores do Setúbal. Sabendo nós que deram entrada no hospital cerca de 15 ou 16 jogadores, portanto isso fragilizou muito a equipa de Setúbal. Já em condições normais, o Setúbal já não luta com as mesmas armas, nem com a mesma capacidade de jogadores que tem o Sporting. E prevaleceu a vontade do Sporting. A única coisa que me deixa aqui realmente a pensar é que qual é a autonomia que a Liga tem e o poder que a Liga tem em adiar um jogo destes, porque a Liga, se tem os papéis na mão, tem a entrada dos jogadores, tem tudo comprova que havia uma virose na equipa do Setúbal, a Liga... Mas não devia haver uma intervenção para lá do mundo do futebol, por exemplo? Não poderia? Eu sei é que... Eu sei que havia essa hipótese, Pedro, por exemplo, não sei. Não, aqui a questão que se coloca é que a Liga, num caso, e a Federação noutro, eu vou aqui falar da Federação porque é um caso igual ao Vitória de Setúbal Sporting, que é o Marítimo B-FAF, realizado nos primeiros dias de janeiro. O jogo também não foi adiado, porque não houve acordo entre os clubes. A Liga, num caso, neste caso do Vitória de Setúbal Sporting, e a Federação no caso do Marítimo B-FAF, porque é um caso exatamente igual, só que não tem o mesmo mediatismo, não impediram, quer a Liga, quer a Federação, a realização destes jogos, porque os regulamentos não permitem este instrumento para adiar o jogo. Tanto a Liga como a Federação só poderiam adiar se houvesse um acordo entre os clubes. Só que os clubes, no caso do Marítimo, porque eram os jogadores do FAF que tinham um surto gripal, e agora o Sporting não aceitaram o adiamento deste jogo, estes dois clubes, portanto o Sporting neste caso e o Marítimo B no caso do jogo do Campeonato de Portugal. Agora, eu acho que o jogo deveria ter sido adiado. O adiamento do jogo protegia a verdade esportiva, protegia a integridade física dos jogadores, porque a saúde dos jogadores é muito mais importante do que um jogo de futebol e do que os interesses desportivos de um jogo de futebol, como defendeu e muito bem o Domingos Paciência, e acho que esta realidade não é assim tão difícil de entender. Em França, como é que seria, Olivier? Aconteceu, por acaso, em França, há 2-3 anos atrás, um jogo que foi adiado por causa da gripe A, com 2 ou 3 casos dentro de uma equipe, não me recordo agora o jogo. Mas o que é que o Pedro disse é importante, porque lá está, os regulamentos não prevêem isso, mas os regulamentos também podem mudar, porque a única entidade, na minha opinião, que devia tomar esta decisão é a Liga. Isto é evidente que a Liga tem que tomar esta decisão, porque vamos imaginar, podia até, não foi nada o caso entre o Vitória e o Setúbal e o Sporting, mas podia perfeitamente dar jeito. Vamos imaginar duas equipes, não é? Olha, tem um dos dois jogadores lesionados ou com gripe e vamos chegar a acordo juntos e vamos adiar o jogo. Não, a decisão
tem que ser tomada pela Liga ou, no caso do Marítimo, pela Federação. Portanto, tem que haver no regulamento algo que tem que ser modificado para, sobretudo, não haver confusão, porque mais uma vez tivemos confusão, mais uma vez ouvimos a tal palavra na moda no futebol português dos últimos anos, houve corte de relações. Vamos então agora à análise dos jogos do Benfica e do Porto. O Benfica Desportivo das Aves, 2-1 no final. Moreirense-Porto, o Porto ganhou por 4-2. 11 contra 11, mas Benfica e Porto estiveram a perder quando se fala da falta de competitividade. Há ou não há? São 11 contra 11, mas no final já sabe quem ganha, Olivier. Sim, mas o que é interessante nos dois casos, eu acho que são duas equipas neste momento que estão mais na reação do que na ação. Podemos reparar que no caso do Benfica, a entrada de Vinícius e de Sérvio mexeram completamente no jogo, não é? E no caso do Futebol Clube do Porto, mais uma vez, Luís Dias, que não começou o jogo, foi decisivo, e depois o Sérgio Conceição, muito bem taticamente, colocando Nakajima à esquerda e depois com a dupla de avançados Soares e Marega, também, tudo isto foi decisivo, mas está a reação perante duas equipes, e tens razão, Pedro, que se lá está, são duas equipas que jogam e cada vez mais, equipas portuguesas, como o caso do Aves e do Moreirense, que defendem muito bem o espaço entre as linhas e é cada vez mais complicado para os chamados grandes. Pedro Azevedo. Eu vou falar muito pouco sobre estes jogos. Foram jogos muito complicados para os árbitros, com muitos lances nas grandes áreas. Acho que as vitórias são merecidas, quer do Porto, quer do Benfica, por aquilo que as equipas fizeram. Por exemplo, o Benfica fez 32 remates neste jogo, o Porto fez 15. As equipas tiveram mais bola, criaram mais oportunidades, foram justos vencedores. Agora não vou falar muito mais sobre isto, porque acho que o ar está a ficar irrespirável. Os tweets, os comunicados, os editoriais, etc., estão a sujar o futebol português. Estão a desrespeitar o futebol, estão a estragar o espetáculo, estão a estragar o negócio, e tudo aquilo que se ouviu após os jogos do Benfica e do Futebol Clube do Porto é, no meu entendimento, inconcebível, cria uma pressão enorme sobre os árbitros e prejudica muito o futebol português. Por isso vou ficar por aqui. Domingos, há sempre comunicados do outro clube adversário. A seguir ao jogo do Benfica é do Porto, a seguir do Porto há do Benfica, e estamos nisto. Está irrespirável, como disse Pedro. Vou na linha de pensamento do Pedro e não vou falar sobre isso. Acho que vou falar essencialmente daquilo que foi o jogo, porque acho que foram dois jogos muito, muito equilibrados. O Aves com uma atitude muito positiva no Estádio da Luz, tratando-se do último classificado, e que começou por ganhar 1-0. O Benfica só conseguiu desbloquear o jogo a partir do momento que há um penalti, mas a verdade é que o Benfica também, o Bruno Lage mexeu na equipa com 4 alterações, desde a entrada do Jota, do Beigel, do Seferovic e do André Almeida. Portanto, acabou por na primeira parte não fazer um bom jogo e acabou por desbloquear, como eu disse há pouco, através de um penalti. Mas foi um bom jogo, foi um jogo em que o Benfica acreditou até ao fim e mereceu, porque teve muitas oportunidades para ganhar o jogo e mereceu. E o Porto também um jogo um bocadinho caricato, com muitos erros à mistura, golos que também, e penaltis também por analisar e com dificuldade de análise. Foi uma semana realmente que era evitável todo este borbulho que fizeram à volta destes dois jogos, que infelizmente mais uma vez esta linha de continuidade que nós temos no futebol português é: a seguir aos jogos há sempre alguém a querer incendiar a semana do futebol. A vida não está fácil também, Domingos, para João Félix, no 11 da desilusão da Liga Espanhola para a Marca, mas não só, quase toda a imprensa espanhola critica as exibições de Félix na Supertaça, dizendo que passou despercebido, muito aquém do que se esperava, fazem análises detalhadas e negativas, diga-se, ao rendimento. Sim, nós sabíamos, nós comentámos aqui na altura, quando ele assinou pelo Atlético de Madrid, que o João Félix corria o risco de ir para uma equipa onde pudesse ter um sistema que não fosse de encontro à forma de jogar de João Félix. O Simeone já o colocou na lateral, já o colocou como segundo ponta de lança, é um jogador que trabalha mais defensivamente do que o fazia no Benfica, e depois foi com uma fasquia muito alta em termos de o valor que custou. A expectativa em relação ao João Félix era muito alta, e é natural que é um jovem,
é um jovem que está a começar e há que dar tempo. E neste momento, em Espanha, pela marca, pelo aquilo que fez, a tolerância começa a cada vez a ser menos, porque um jogador que custa aquilo que custou o João Félix, é natural que tenha que ter golo, que tenha mais intervenção no jogo, e essas dificuldades ele tem tido, e a própria lesão também que atrasou, e é natural que faça-se um balanço do que é o João Félix nesta altura do campeonato e fica aquém das expectativas daquilo que esperávamos. Não é? Tertúlia Bola Branca, sempre à segunda-feira, depois das 7h30 na antena da Renascença, ou sempre que quiser, em podcast, em rr.sapo.pt ou então na aplicação da Renascença para smartphone. Depois da polémica jornada 16 da Primeira Liga, vem aí os quartos de final da Taça de Portugal. O Benfica joga amanhã com o Rio Ave às 9h15 no Estádio da Luz. Rafa, é a novidade da convocatória das Águias. O avançado lesionou-se a 23 de outubro frente ao Lyon para a Liga dos Campeões. Pode regressar aos relevados 83 dias depois e a tempo do derby de Alvalade. O Benfica-Rio Ave de amanhã terminará a menos de 72 horas antes do início do Sporting Benfica, agendado para sexta-feira em Alvalade, jornada 17 da Liga, jogo marcado também para as 9h15. Por isso mesmo, Bruno Lage sugere uma reflexão sobre o calendário português. Claro que todos nós, não falo apenas por mim, mas todos nós queremos ter o espaço e um intervalo ideal entre competições, e colocar a Taça de Portugal a um jogo ao menos a menos de 72 horas e com a possibilidade de um eventual prolongamento, realmente dá que pensar e de refletir, não apenas nesta situação do Benfica, mas em qualquer situação. Por isso, até mesmo, ou seja, trazer o jogo de sábado para sexta, porque um derby normalmente seria disputado a um dia de fim de semana, e depois o outro apontamento poderá ser nós equacionarmos até a mesma hora tardia do jogo. Ainda no último jogo em casa nós jogámos às 19 horas e agora vamos jogar às 21h15. Mas nós estamos habituados a isso, não estou a apontar isto com sentido crítico, apenas como reflexão. Nós temos é que nos preparar para aquilo que é o calendário, as competições. Sobre as 72 horas ou menos de diferença entre os jogos, Bruno Lage sublinha que o importante é o Benfica estar preparado para corresponder em qualquer jogo. 72 é uma matemática mal feita, porque não são 72, porque o final de são menos horas. Realmente é algo que temos que levar em consideração, até porque Carlos Carvalhal, o Mr. Carlos Carvalhal é expert nessa matéria e na forma de recuperar, treinar e de jogar de 3 em 3 dias. Aliás, aprendi muito com ele nesse aspecto e pela experiência que vivemos em Inglaterra. Há que levar em consideração, no entanto, há que também ter em consideração que é um jogo e temos que vencer este jogo para prosseguir na taça. Por isso, as duas situações estão em cima da mesa e amanhã vamos decidir por aquilo que é o melhor 11 para vencer o jogo da manhã. Na corrida pelas meias finais da taça segue-se então o Rio Ave, uma equipa com qualidade e um treinador, um amigo, que Bruno Lage enche de elogios. O Rio Ave é uma equipa muito competente, quase nem vale a pena para falar da equipa técnica. Vocês já sabem a opinião que eu tenho deles, um grande treinador, com 2 excelentes adjuntos, por isso temos de estar no nosso melhor. Está a fazer um campeonato muito bom, uma taça da Liga e uma taça de Portugal, a chegar às fases de decisão, como tal, uma equipa muito competente no seu todo, que nos vai criar muitos problemas, que vai querer prosseguir em frente, mas nós a jogar em casa temos que repetir a exibição que fizemos para o campeonato. E o Rio Ave volta ao Estádio da Luz 2 meses depois de uma derrota por 2-0 para o campeonato. Carlos Carvalhal reconhece que em relação a esse jogo há aspectos que a sua equipa terá de melhorar já amanhã, desta feita no reencontro com o Benfica para a taça. Aquilo que nós temos que melhorar relativamente a esse jogo é precisamente esse aspecto, ser mais agressivos no capítulo ofensivo, porque nesse jogo tivemos uma percentagem de posse de bola relativamente boa, pelo menos na primeira parte, na segunda parte não, e tivemos muita personalidade no jogo, fizemos um jogo bem conseguido nessa primeira parte, tivemos inclusivamente oportunidades de golo, mas em termos de agressividade ofensiva ficámos um pouco aquém. Neste momento eu penso que estamos mais equilibrados do que naquela altura, não significa que vamos passar a ser uma equipa extremamente ofensiva, mas acima de tudo aquilo que nós prometemos desde o início,
quem nos acompanha sabe que isto é uma realidade. O Rio Ave, aquilo que apostou fazer este ano foi entrar em todos os campos com a intenção de vencer os jogos todos. Portanto, este jogo, com o respeito enormíssimo pelo Benfica, a vontade e a nossa ambição é tentar passar à frente na final nesta eliminatória da Taça. Benfica Rio Ave, amanhã, 9h15, no Estádio da Luz, para os quartos de final da Taça de Portugal. Relato na Renascença, acompanhamento em rr.sapo.pt. Igual destaque terá, mas mais cedo, a partida de abertura da ronda de Taça entre o Porto e o Varzim, 6 da tarde, Estádio do Dragão. Sérgio Conceição não conta com Pepe e Nakajima devido à lesão. Pepe, nesta segunda-feira, fez tratamento e trabalho de ginásio. Nakajima esteve apenas em tratamento. Corona fica fora do jogo com o Varzim a cumprir castigo. Zé Luís está de volta após lesão. Sérgio Conceição destaca a campanha que o Varzim está a realizar na segunda Liga, sobretudo na condição de visitante, isto porque são já 4 meses sem derrotas fora da Póvoa. Uma estatística que o treinador do Porto valoriza, um dado que deixa o Dragão em alerta. Praticamente nos últimos meses, penso eu, nos últimos 4 meses, não perdeu fora, porque é uma equipa que está talhada, até pelas características dos seus jogadores, para jogar fora, para jogar se calhar um bocadinho mais contida, para respeitar aquilo que são os ataques rápidos, os contra-ataques, e temos de estar precavidos em relação a isso. Tivemos a oportunidade já de enfrentar o Varzim no passado recente, e é uma equipa que sempre incómoda, cria dificuldades. Por isso temos de ter o respeito máximo pelo Varzim, fazer aquilo que nos compete, assumir o jogo e tentar passar nesta eliminatória. Sérgio Conceição aborda então o jogo com cautela e expressa a necessidade de a sua equipa ser equilibrada para não ser surpreendida. Cabe-nos a nós assumir a despesa do jogo e estar sempre de uma forma equilibrada para que no momento em que o adversário queira olhar para a nossa baliza, estejamos prontos para não sermos surpreendidos. No fundo é isto que se passa em muitos jogos do campeonato. Estes jogos da Taça, vocês sabem que têm sempre um ambiente diferente e é preciso ser cauteloso. É provável que Sérgio Conceição dê minutos a jogadores menos utilizados, como Diogo Costa, Romário Baró, Sérgio Oliveira e até Vítor Ferreira, médio da equipa B, que na passada sexta-feira esteve na convocatória para o jogo com o Moreirense. Antes da visita ao Minho, o técnico portista revelou, sem reservas, que Mbemba e Diogo Leite seriam titulares contra o Moreirense. Ficou o aviso de Sérgio Conceição. Anúncio semelhante só na próxima década. Se calhar dei um mau exemplo na última semana ao dizer a dupla de centrais, agora vocês estão à espera que eu solte mais alguma coisa, mas não, talvez em 2030 vou fazê-lo outra vez. A abertura do mercado de transferências para já só teve implicações ao nível do emagrecimento do plantel, com a cedência de Bruno Costa ao Portimonense. Pinto da Costa e Sérgio Conceição já disseram que à partida não há reforços e o treinador está satisfeito com o plantel atual. Eu já tive a oportunidade de dizer que tenho um plantel equilibrado. Naquilo que são as soluções às diferentes posições, eu penso que é o ano em que me fico mais satisfeito nesse sentido. No Varzim, Paulo Alves lembra o bom campeonato da equipa sexta classificada na segunda Liga. Para os lados da Póvoa, acredita-se que pode acontecer Taça no Dragão, mesmo com a evidente superioridade portista. É um jogo bonito, é um jogo importante para nós, onde queremos valorizar aquilo que de bom temos feito, e temos feito muitas coisas boas. Esta equipa do Varzim tem feito um percurso extraordinário nos últimos 16 jogos e, sobretudo, desde que mesmo a nível do clube, as coisas se estabeleceram em termos de estabilidade que a nova direção trouxe ao clube. Nós, nos últimos 16 jogos, perdemos 2 e perdemos 2 jogos da maneira que foi. E, portanto, isso diz do percurso que temos feito, da atitude que temos tido nos nossos jogos, um futebol sempre de ataque, sempre com qualidade, sempre com intensidade, de uma equipa que trabalha do primeiro ao último minuto para ganhar, que não faz antijogo. Portanto, esse é um sinal do nosso trajeto. E, portanto, amanhã no jogo queremos ver isso expresso, sabendo e respeitando, obviamente, a maior-valia, a maior capacidade que o adversário da amanhã tem, mas não queremos abdicar das armas que temos para eventualmente poder seguir em frente. Porto, Varzim e Benfica Rio Ave, jogos de amanhã nos quartos de final da Taça de Portugal. Quarta-feira, Passos de Ferreira, Famalicão. Quinta-feira, Académico de Viseu, Canelas 2010. 2 jogos com arranque programado para as 8 da noite. Fora da Taça, o Sporting iniciou hoje a preparação para o derby de sexta-feira com o Benfica, mas sem Vieto e sem Acunha. Acunha ficou no ginásio, enquanto Vieto, que sofreu uma luxação na articulação tibio-peroneal contra o Vitória de
de Setúbal, não treinou de todo. Renan Ribeiro treinou de forma condicionada no relevado. Coates falha à partida o derby por castigo e friso à partida, porque ecos da imprensa desportiva dão conta de uma tentativa de despenalização do defesa uruguaio que viu um proibitivo amarelo em Setúbal. O Sporting tem intenção de recorrer do cartão amarelo para que Coates possa estar em campo diante das Águias. No Braga, António Salvador garante que Francisco Trincão só sai pela cláusula de rescisão, atualmente fixada nos 30 milhões de euros. Em declarações ao Calciomercato, o líder arsenalista confirma que a Atalanta fez proposta. A equipa de Bérgamo já tinha tentado contratar Trincão no início da temporada com uma proposta de empréstimo que previa uma opção de compra de 15 milhões de euros. De acordo com a imprensa italiana, a proposta feita neste mercado rondará os 10 milhões de euros. Francisco Trincão, de 20 anos, campeão da Europa de Sub-19 em 2018, conquistou a titularidade no Braga. No total, soma 2 golos em 18 jogos disputados. Esta noite, em poucos minutos, mudança no comando técnico do Barcelona. Após largas horas de indefinição, agora é certo, Ernesto Valverde já não é o treinador e o sucessor já é conhecido. Em 2 comunicados separados por escassos minutos, os catalães despediram Valverde e anunciaram Quique Setién. O ex-técnico do Real Betis é apresentado amanhã à 1h30 da tarde, hora portuguesa, em Camp Nou. A eliminação nas meias-finais da Supertaça Espanhola diante do Atlético de Madrid reduziu para 0 a margem de manobra de Ernesto Valverde. Esta segunda-feira, o presidente do Barça, Josep Bartomeu, lavou as mãos, como Pitágoras, e entregou à restante direção a tomada de decisão quanto ao futuro de Valverde. Numa curta nota, o Barcelona deseja as maiores felicidades a Ernesto Valverde, que conquistou 4 títulos no Barcelona, 2 ligas espanholas, uma taça do Rei e ainda uma supertaça espanhola. Segue-se agora Quique Setién, técnico de 61 anos. Lesões graves na cabeça, pescoço e coluna. Reveladas as causas da morte de Paulo Gonçalves, é a conclusão médica ao acidente que vitimou o piloto português de 40 anos. Paulo Gonçalves faleceu ontem na sequência de uma queda violenta ao quilómetro 276 da 7ª etapa do Rally Dakar, que se realiza este ano na Arábia Saudita. Nesta altura estão a ser tratadas todas as burocracias necessárias para a trasladação do corpo para Portugal. Entretanto, a equipa de Paulo Gonçalves retirou-se do Dakar. A Hero Motorsports anunciou que todos precisam de espaço para fazer o luto pelo amigo e companheiro de equipa. Nesta segunda-feira de Dakar não houve etapa para as motos, em sinal de luto pela morte do piloto português. As reações, essas na sequência do acidente e do falecimento em plena prova do piloto natural de Esposende, sucedem-se. O bicampeão mundial de Fórmula 1, Fernando Alonso, que se estreia no Dakar nesta edição saudita, reagiu em choque à notícia do falecimento de Paulo Gonçalves. Queda esse lado porque, bueno, são a mesma gente que... Ficamos gelados porque são as mesmas pessoas que estão aqui a competir. Por ganas de hacerlo bien. Por paixão e com vontade de fazer bem. Que também comparte esse momento. Partilhamos as etapas, os briefings, as verificações. E custa acreditar que estas coisas aconteçam. Ficamos gelados, com pouca vontade de falar, porque a vida está acima de tudo. Já o diretor do Dakar, o francês David Casterra, evoca a memória de Paulo Gonçalves como uma figura icónica da prova. Os detalhes do acidente que vitimou o piloto português ainda estão por apurar. Na verdade, não sabemos bem as circunstâncias, mas foi num percurso bastante rápido. Foi aí que o Paulo caiu. As equipas médicas tentaram reanimá-lo, mas infelizmente não foi possível. O Paulo era uma figura icónica que estava no Dakar há muito tempo. Toda a gente o conhecia. Apenas 5 etapas atrás, ele estava a trocar o motor da sua moto. Era realmente tenaz. Também conhecia os riscos. Mas quando o pior acontece, é claro que é muito difícil para todos. Paulo Gonçalves, que vai ser eternizado pela Câmara Municipal de Esposende, onde nasceu, onde residiu, afirmou hoje o presidente Benjamin Pereira. Pode ser uma rua, uma avenida, um pavilhão ou uma estátua, adiantou o autarca à agência Lusa. Voltando ao futebol, em Itália, fecho da jornada 19 da Série A. O Parma, com Bruno Alves a titular, bateu o Lecce por 2-0, golos de Jacoponi e Cornelius. Parma sétimo, a 1 ponto da zona europeia da tabela, onde se encontra o Cagliari no 6º lugar. O Lecce é a primeira equipa acima da linha de água, tem 1 ponto de avanço sobre o Génova e o Brescia. Está tudo em rr.sapo.pt. Boa noite.